E aí, cinéfilos, e aí, depois dos créditos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube do Depois dos Créditos. E hoje, como vocês bem sabem, eu sou muito fã da Lady Gaga, então eu vim aqui falar sobre o Gaga Cabana. Como todo mundo já deve saber, a Lady Gaga vai fazer um show em Copacabana, igual a Madonna fez ano passado, em maio de 2024. E as expectativas esse ano estão a todo vapor, porque a Lady Gaga acabou de lançar um álbum novo e ela vai iniciar a turnê nova dela. Então vamos relembrar aqui tanto um pouco o show da Madonna, pra gente se contextualizar melhor, e vamos falar sobre o Gaga Cabana. Mas antes de começar o vídeo, você já se inscreve no canal do Depois dos Créditos, deixa o like para o YouTube saber que você está gostando do canal e para apoiar a gente também. E comenta aqui embaixo também, porque nosso espaço é aberto ao diálogo e a gente adora conversar. Então, já deixa aqui o seu comentário. Segue a gente também nas nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que é o @depois.doscréditos, e segue a gente também no Spotify, nas plataformas de áudio, que é onde a gente disponibiliza os episódios do nosso podcast. A Madonna fez um mega show em maio de 2024, encerrando a The Celebration Tour, que é a turnê de comemoração dos 40 anos de carreira dela. A gente sabe que ela lançou o primeiro álbum dela lá em 1983, e em 2023 ela iniciou a turnê de comemoração dos 40 anos, e o encerramento foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana, em maio de 2024. Segundo dados divulgados pela Rio Tour, mais de 1.600.000 pessoas estiveram presentes, e foram números inimagináveis, recordes foram batidos nesse show em Copacabana. Até porque a gente tá falando da Madonna. O show da Queen foi patrocinado pelo Itaú, que na época estava comemorando 100 anos de existência, e pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que como mais ou menos essa época do ano é uma época de baixa no turismo, a Prefeitura do Rio de Janeiro deu essa cartada e deu muito certo. E, a princípio, o show da Lady Gaga aqui em Copacabana esse ano era pura especulação, por causa do show da Madonna, né? Até porque quem poderia vir fazer um show tão grandioso quanto o da Madonna, se não um artista como a Lady Gaga, Beyoncé, Katy Perry? Estarei aqui defendendo a Katy Perry, sim, porque ela é sim A-list, ao contrário do que as gays do Twitter falam. E os fãs passaram o ano de 2024 quase todo, depois do show da Madonna, especulando que a Lady Gaga viria. Aí quando foi ali no finalzinho de novembro de 2024, essas especulações começaram a ficar cada vez mais concretas, né? O Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio de Janeiro, ele meio que confirmou, ele começou a falar sobre um artista muito grande e tal, pipipipopopó, mas sem confirmar necessariamente que era a Gaga. Tipo assim, tava muito na nossa cara, tava tudo muito claro, mas não tinha essa confirmação oficial. Ele ficou fazendo aquele mistério. Mas só em dezembro a gente teve uma confirmação mais concreta de que era a Lady Gaga. Tipo, o Eduardo Paes, ele ficava fazendo aquele mistério, né? Até porque tinha o contrato de confidencialidade envolvido. Outras pessoas envolvidas na organização do evento já estavam publicando nas redes sociais que era a Lady Gaga. Então a gente tava empavorosa. E com razão, porque a gente que quer ver a Lady Gaga. Eu não vou, infelizmente. Eu vou ver pelo Globoplay. Mas fico muito feliz que ela venha pra cá, porque a última vez que a Lady Gaga veio pro Brasil foi em 2012 com a Born This Way Ball Tour. Ela viria em 2017, né, no Rock in Rio, ou era no Lollapalooza, mas ela acabou não vindo por causa do problema relacionado à fibromialgia que ela tem, que causa muitas dores no corpo, né? Aí quando foi agora em fevereiro de 2025, no comecinho de fevereiro, se não me falha a memória, o show foi confirmado para o dia 3 de maio. E eu estarei lá vendo pelo Globoplay e fazendo conteúdo aqui no Depois dos Créditos sobre isso. Como a Gaga estava em preparação para lançar um novo álbum, que até então a gente não sabia que o nome era Mayhem, na época a gente chamava de LG7, né? Lady Gaga 7, porque não tinha muitas informações relacionadas ao álbum. E apesar da gente não saber nada sobre o álbum, a gente e os fãs já sabíamos que
a Lady Gaga lançaria um álbum assim nessa época do ano, assim. Ela lançou agora no dia 7 de março, né? E como a gente sabia dessa informação, a gente começou a supor que essa apresentação no Rio de Janeiro faria parte de uma possível turnê do LG7. E de certa forma, a gente estava correto, porque na mesma época em que o show foi confirmado pela própria Gaga, né, pro dia 3 de maio, a Gaga também confirmou shows no México e em Singapura. E, inclusive, esse show do México, ele foi confirmado justamente no mesmo dia em que a Katy Perry também ia fazer uma apresentação no México. Mas, tecnicamente, apesar de provavelmente a Gaga apresentar muitas músicas do álbum novo, o Mayhem, tecnicamente os shows do México, Singapura e aqui no Brasil meio que não fazem parte da Mayhem Ball Tour, porque a Mayhem Ball Tour vai começar só em julho desse ano, 2025. Provavelmente o show vai ser bem parecido com o que a gente viu no Coachella. Eu acredito que vão ter muitas mudanças, mas ainda assim acredito que a gente vai ver uma coisa muito parecida com o que a gente viu no Coachella. E assim, é coisa de expectativa, curiosidade, porque ela não cantou músicas do Art Pop, do Chromatica e do Joanne. Eu espero que aqui no Brasil seja diferente, eu espero que ela não esqueça pelo menos do Chromatica, porque algumas músicas do Chromatica são muito lembradas pelo público brasileiro. Eu espero que ela cante Applause, pelo menos. Músicas do A Star Is Born, provavelmente ela vai cantar Shallow, e provavelmente também deve cantar... Assim, eu não tô falando isso com base em intuição minha, tá? Provavelmente ela deve cantar Always Remember Us This Way. E eu queria que ela cantasse pelo menos Perfect Illusion, sei lá, Diamond Hearts, pra não esquecer do Joanne, né? E Applause, pra não esquecer do Art Pop. E como a Gaga também não consegue sair na calçada sem causar alvoroço, claro que aqui no Brasil também ia ter coisa parecida, né? Logo quando começaram as primeiras confirmações de que a Gaga viria, tipo as primeiras informações concretas, mais seguras de que a Gaga viria, os fãs já começaram a reservar hotéis, Airbnb, mas os preços da hospedagem e da locação de residências, né, pelo Airbnb, começaram a aumentar. Os donos de hotéis e donos de residências disponíveis para aluguel no Airbnb começaram a notar a demanda causada pelo show da Gaga, aí começaram a aumentar os preços da hospedagem e alguns começaram até a cancelar reservas que já estavam feitas para poder alugar com um preço ainda maior, abusivo até. Teve o Procon se metendo no meio. O Procon aí já foi acionado, pelo que parece, e vamos ver, né, no que isso vai dar. E claro que isso gerou revolta nos fãs que já estavam com hospedagem garantida, porque imagina, gente, você reservar um hotel, um Airbnb, pra ir ver o show da sua artista favorita e o dono do hotel, do Airbnb, vai lá e cancela para poder alugar mais caro. Olha só o que o Guilherme D'Angelo, que é um fã da Lady Gaga, postou no TikTok dele. Eu vi esse vídeo e achei importante, interessante mostrar a vocês por aqui. Eu não vou mais. Gente, eu tô indignadíssimo, porque a anfitriã do Airbnb que eu tinha reservado lá no Rio de Janeiro para ver o show da Lady Gaga no dia 3 de maio, ela cancelou a minha reserva. Isso mesmo, gente. Ela cancelou minha reserva e agora ela colocou um preço exorbitante a mais do mesmo local que eu reservei. Você acredita nisso? Como é que faz? E agora, Airbnb? Como é que faz agora? Minha estadia lá no Rio de Janeiro. Vou ter que ir de que jeito? Vou ter que cancelar meu voo também, que eu também fiz? É o jeito. Vou ter que ir de lotação de ônibus, sei lá o quê. Porque como que eu vou perder o show da Mother Monster? Não tem como. Gente, estou indignado. Essa nota é de repúdio a essa anfitriã que não sabe como é esperar 13 anos, 12 anos, o retorno da mulher no Brasil. É isso, gente. A minha nota de indignação, de repúdio, aqui é a anfitriã, que até esqueci o nome dela, do Airbnb do Rio de Janeiro. Eu estou devastado. Brasil, eu estou devastado. E não acabou por aí. Os patrocinadores do show estão distribuindo VIPs para os fãs e outras pessoas, né, influenciadores, poderem ver a Lady Gaga mais de perto. E não de longe, né, na grade. Tá rolando também uma questão de que a grade tá a 70 km de distância do palco.
E claro que era um sonho, virou uma bagunça, né? Demonstração de amor pela Gaga, demonstrar que você é um fã fiel. Mas teve até hater ganhando VIP. E os fãs, alguns fãs tiveram que se humilhar das formas mais inacreditáveis que eu já vi. Teve gente quebrando o box do banheiro. Teve gente dançando abracadabra na frente de uma agência do Santander, que é o principal patrocinador do show. Teve gente supostamente fazendo arte da Gaga, arte com inteligência artificial, jurando que ninguém ia perceber que era feito com inteligência artificial, né? Pelo amor de Deus. E teve também o caso da Bielo, né? Que tirou a Gaga a pagode ao vivo num programa da Dia TV. Depois se pronunciou pedindo desculpas, dizendo que era fã da Lady Gaga desde 2012, quando ela veio pra Born This Way Ball Tour. Aí ela fez aquelas imagens geradas com inteligência artificial que tava escrito Little Monster 2012. Bicho, que vergonha alheia. Mas depois ela também se pronunciou ao vivo, né, no programa da Dia TV, depois de levar um balança-caixão dos Little Monsters no Twitter. E a chegada da Gaga no Brasil também foi bem movimentada. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, ela tá hospedada no Copacabana Palace. E tem um monte de viado lá amontoados na frente do hotel, igual sempre fica, né? Sempre que essa informação de qual hotel o artista tá hospedado, sempre acontece essa aglomeração na frente do hotel. E rastrearam o voo da Gaga, igual rastrearam o avião da Beyoncé em dezembro de 2013. Na hora que a Gaga entrou em território aéreo brasileiro, minha filha, as gays já estavam sabendo. Uma coisa que complicou um pouco é que a organização do show não conseguiu comprar os direitos de imagem da Lady Gaga, de uso da imagem da Lady Gaga, que estava ali por volta dos 60 milhões de reais. De reais ou de dólares? Enfim, então em alguns momentos só fica subentendido que o show é da Lady Gaga. Aí quando chega lá em Copacabana, a gente pensa que vai ouvir Abracadabra, a gente começa a cantar Yellow, do Coldplay, o show é do Coldplay. Mas essa altura do campeonato já tá todo mundo ligado, né? Que é a Lady Gaga, ela não vai cancelar, ela veio sim pro Brasil, ela veio. E espera-se pro show da Lady Gaga, Copacabana, um público parecido com o que teve a Madonna em 2024. Mas eu particularmente acho que não vai dar tanta gente assim. Pode até dar, claro, é uma sensação que eu tenho, que não vai dar tanta gente quanto o show da Madonna. Mas se der, ótimo, claro, a divulgação tá indo até bem, na medida do possível, né, sem os direitos de imagem da Lady Gaga. Tá sendo feito tudo com muito mais antecedência também. As pessoas já estavam se preparando para caso houvesse um show de um artista tão grandioso quanto a Madonna, porque ano passado com a Madonna a gente foi pego de surpresa. Dessa vez não, a gente sabia que ia ter um show parecido em maio. Então muita gente já estava se preparando, só não sabia quem era, né? Agora confirmou que é a Lady Gaga, confirmou data, confirmou horário, vai ter a transmissão pelo Globoplay também. Então, antes de sair chutando por aí quanto vai dar, eu prefiro aguardar o dia 3 de maio para saber informações oficiais e repassar jornalisticamente aqui para vocês com mais precisão. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário aqui, compartilha com seus amigos. Se você é Little Monster, compartilha com outros Little Monsters também. Assim ajuda outro Little Monster aqui no Depois dos Créditos. E se inscreve no canal. Como eu já disse lá no começo do vídeo, acompanha a gente pelo Instagram e pelo Spotify, porque é por lá que a gente produz mais conteúdo além daqui do YouTube. E o Depois dos Créditos é um projeto de protagonismo estudantil feito pelos estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, ligado à Pró-Reitoria de Cultura. Então, eu já deixo aqui o meu abraço. Espero que você esteja aqui para assistir, seja lá do que eu estiver falando no próximo vídeo. E é isso, gente. Um abraço. Esse vídeo foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Vitor Hugo Cunha. Um abraço.